E vem conferir a crítica do filme Besouro Azul. E chegou nos cinemas o filme Besouro Azul. E antes do filme estrear, eu criei uma expectativa mínima pro filme, porque eu gosto do Besouro Azul nos quadrinhos. Eu também gosto do Besouro Azul nas animações que ele apareceu. E isso gerou uma expectativa. Essa expectativa aumentou um pouco mais depois que eu soube que esse filme iria para o cinema. Porque, originalmente, Besouro Azul era para ser um produto de streaming, um novo produto que iria direto para a HBO Max. Mas nesse processo, os executivos viram que o filme tinha uma capacidade para ser lançado no cinema e eles resolveram lançar o filme lá. E ele traz algumas coisas positivas. Eu admito que, para mim, ele é um filme mediano e tem mais coisas negativas do que positivas. Mas ele traz algumas coisas positivas e eu entendo porque eles acharam uma boa ideia lançar o filme no cinema. O primeiro ponto que aprova isso, que diz que isso deveria acontecer, seria o traje do Besouro Azul. O traje do Besouro Azul é muito bonito, funciona muito bem em tela. Em um momento onde a gente reclama tanto de CGI, tanto da artificialidade que os filmes de super-herói têm hoje em dia, os filmes de modo geral têm, Besouro Azul consegue fazer através da roupa do Besouro Azul, né, do Jamie Reyes, consegue fazer com que ela fique muito bonita em tela, muito fluida. Eu gosto de como ela parece algo viva e isso é muito importante, porque o Escaravelho é algo vivo. Então a roupa tinha que ser algo vivo. Não poderia ser só alguém falando no ouvido do Jamie. Realmente precisava ser mais do que isso. Realmente precisava ter essa característica de ter um ser vivo ali. Eu gostei muito do que eles fizeram com a roupa. Fica vivo em tela, fica muito legal de se ver e as cores também ajudam muito. O azul com o preto, com alguns detalhes em amarelo, deixa tudo muito bonito. Outra coisa que eu entendo, que eu acho que fez com que o filme fosse bem nos cinemas, seria a parte do elenco. Eu gostei do elenco do filme, nem todos funcionam perfeitamente bem, mas tem dois atores que eu gostaria de destacar. O primeiro seria o Xolo, que faz o Jaime Reyes. Você vê que ele é muito bom no papel, você vê que com um roteiro bom, você vê que com um diretor que consegue trabalhar bem o personagem, você consegue perceber como ele é bem trabalhado, como o ator consegue se soltar um pouco mais, e ele vai bem na parte dramática e na parte da comédia, na parte do humor. Ele passa a impressão de que ele é aquele adolescente que realmente quer conquistar a vida, ajudando a sua família. Eu gosto do ator, acho ele carismático e ele funciona bem aqui. O mesmo vale para Bruna Marquezine. Eu achei que o papel dela ia ser muito menor nesse filme. Ela tem um papel bem difícil, que é deixar a personagem interessante, mesmo ela sendo completamente expositiva. A maior parte do filme, ela é mais expositiva do que realmente tendo um grande carisma. E a atriz consegue e manda bem. Ela consegue bem porque ela é uma atriz carismática e ela funciona muito bem quando ela está com o Xolo em tela. Você vê que os dois têm uma química que funciona bem. Mas os dois são os destaques em questão de elenco para mim, tanto separado como quando estão juntos como um casal, mas o que vale também é o elenco de apoio. O elenco de apoio funciona bem, não tem ninguém espetacular, mas eles vão muito bem nos seus respectivos papéis, principalmente a família do Jaime, de modo geral, funcionam bem na maioria das partes da comédia. É o que eu sempre falo, comédia é muito relativa. Tem gente que vai adorar esse estilo de comédia e tem gente que vai odiar. Eu acho que eu fiquei no meio termo, porque tem momentos que eu achei bem engraçado, mas tem outros que eu achei umas piadas, além de previsíveis, sem graças, e algumas são bem repetitivas ao longo do filme. Tem algumas que funcionam, mas a maioria, na minha opinião, não funciona. E algumas são bem repetitivas, algo que eu mudaria também, porque repetir tanta piada no filme, normalmente, acaba cansando ela. Até as que você pode gostar, quando se repete muito, cansa. Uma outra coisa que eu gostei do filme seria a ideia de colocar uma família latina, porque já que é um filme de origem, eles vão ficar fazendo as mesmas batidas que a gente já viu em vários filmes. Colocar uma característica latina dentro do filme, dos personagens, acaba dando um outro elemento pro filme, que os filmes de origem de super-herói normalmente não tem. E você junta essa característica de ser realmente os latinos terem mais, realmente gritarem mais, falarem mais, mostrarem seus sentimentos pra fora, dá uma outra característica que ajuda muito. Sem falar que as discussões do filme são diferentes do que são habituais. E isso é bem legal, é interessante. Mas eu acho que os pontos bons acabam por aí. Porque, começando pela própria pontos bons que eu falei, já tem algumas coisas que eu considero negativo, como a comédia. Que eu falei, tem pontos bons na comédia, mas de modo geral, tem muita comédia que é repetitiva e muita piada que é previsível. Dessa forma você mata antes de acontecer. E outro ponto é que esse elemento de ser uma família latina poderia fazer com que gerassem outras discussões super interessantes sobre vários pontos. Mas não é isso que acontece. As discussões estão lá, mas o filme ele quer apostar muito no seguro de um filme
filme de origem de super-herói. Dessa forma, as discussões sempre ficam no superficial. Tinha muita coisa interessante para discutir, muita coisa boa que faria com que esse filme tivesse algo de diferente no ponto de discussões. Mas eles apresentam as discussões, eles mostram por cima, mas eles nunca aprofundam como deveriam. O mesmo vale para a história. A história, ela é a mais genérica possível. Se você realmente procurar a história, ver como é que funciona a narrativa dela e como ela é desenvolvida, você vai ver que você já viu milhares de filmes de super-heróis, milhares de quadrinhos de super-heróis que repetem as mesmas batidas. E isso não seria ruim se não fosse uma fórmula que já está um pouco enjoativa. Então quando você chega no cinema e acaba vendo essa fórmula, pelo menos pra mim, acaba gerando um desgaste. Chega um ponto do filme que você meio que não se interessa tanto pelo que está acontecendo em tela. E você não se interessa porque o diretor, apesar de eu gostar de como ele trabalha os atores e os personagens, eu acho que ele não trabalha muito bem a ambientação do filme. Em nenhum momento eu senti que aquela cidade era viva, que aqueles lugares eram vivos, e em algum momento gerava uma grande ameaça. Em nenhum momento do filme eu achei que uma ameaça poderia acontecer. Isso acabou acontecendo que no final do filme, no terceiro ato, eu meio que desliguei do filme. Tava até certo ponto divertido de assistir, mas eu não tava mais ligando tanto, porque ele não criou um impacto pra mim de me preocupar que algo muito ruim iria acontecer. Isso já era por causa que a ambientação do filme não é tão boa, ele não constrói tão bem a ambientação, mas também porque os vilões do filme são terríveis. Fazia tempo que eu não via vilões tão ruins no universo DC. No universo de super-heróis eu já vi ruins recentemente no cinema. Mas na DC, esses vilões são bem ruins. Eles são pouco carismáticos, pouco envolventes. Eles são o mais genérico possível que você pode imaginar. Dessa forma, eles também não te geram aquela ameaça que deveria gerar, e isso também incomoda bastante. Sem um grande vilão, você enfraquece o seu herói, você enfraquece o seu protagonista e você enfraquece a sua história, que já não é a mais inspirada possível. Até as grandes viradas que o filme tem, você consegue matar antes do filme fazer, de tão previsível que o filme é. E ele poderia ser previsível, ser clichê e usar tudo que esse gênero já usou milhares de vezes se fosse bem feito. Eu acho que eles não conseguem fazer isso de modo geral em muitos pontos. Outro ponto que também é assim são as sequências de ação. Eu não consigo falar que nenhuma sequência de ação do filme é ruim. Eu acho que eles têm uma boa coreografia em alguns momentos, elas funcionam em tela, e o CGI, como eu falei, ele varia muito. Tem momentos que ele vai muito bem, principalmente na hora que foca nas roupas, né, realmente dos heróis, nas armaduras deles, mas já que o filme era para ir para um streaming, você sente que em alguns momentos falta um pouquinho de refinamento, falta um pouquinho de algo a mais. Alguns momentos, pelo filme ser imaginado para ir na TV, ele até passa uma impressão de telefilme em alguns momentos. Mas as lutas não são ruins, mas elas também não são nem um pouco inspiradas. E em nenhum momento você fica super inspirado na ponta da cadeira, querendo rever uma luta. Não, na verdade, eu saí do cinema e eu nem lembro uma luta marcante que teve, uma cena marcante de luta. A parte do Besouro Azul conseguir construir armas das suas mãos, obviamente, deixa tudo mais empolgante, mais interessante e deixa coisas mais legais de se ver em tela. Mas nem isso conseguiu virar um super impacto. No fim, Besouro Azul é aquele filme que ele tem coisas muito interessantes, positivas, mas ele é tão genérico em tudo e erra em pontos tão básicos que faz com que seja um filme abaixo da média, que eu nem sei se com o preço que o cinema hoje em dia vale a pena ser visto no cinema. Concluindo, Besouro Azul é um filme que me surpreendeu em alguns pontos. Eu admito que ele é um filme que até dá pra passar o tempo, você consegue até se divertir assistindo o filme, mas é inegável que ele tinha um potencial pra ser melhor do que ele foi. Ele me surpreendeu em alguns pontos em relação a elenco e como trabalharam alguns personagens, mas de modo geral, quando você pensa no filme Besouro Azul, ele tem mais erros do que acerto. Ele é um filme que fica no básico, não se arrisca muito, mas no que ele tenta ter um pouquinho a mais, ele não consegue. Com vilões fracos, com um roteiro genérico esquecível. Foi o que eu falei. Se você quiser passar o tempo, pode até ser que esse filme funcione pra você, mas de modo geral, eu acho que ele poderia ter sido muito mais. E por isso que eu fecho o filme Besouro Azul com uma nota 5,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Besouro Azul? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.